100% de conteúdo brasileiro. A Rádio Rally TV está no YouTube, no Facebook e no aplicativo. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Rally e você vai ter lá todos os nossos podcasts, os meus podcasts, desde o primeiro. Eu estou no sexto podcast, mas tem bastante conteúdo bacana lá também de outras queridonas. E ó, 100% conteúdo brasileiro, música brasileira, energia brasileira, é tudo muito, assim, muito especial, feito só para você matar a saudade do Brasil, alimentar aqui o seu coração, que música é muito bom, né, eu adoro. E tem lá os nossos conteúdos. Bom, eu sou a Crica Palaia e eu tenho esse podcast que é o Queridonas pelo Mundo, que nasceu na arte de se reinventar, na minha arte de me reinventar. Quando eu, né, sobrevivi à minha trajetória imigrante, que foi um passo bem, digamos, um passo bem desafiador em alguns momentos. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um assunto que é um assunto que faz parte de todas nós, na nossa trajetória de mulher, de mãe, de imigrante, porque eu passei por esse sentimento várias vezes e ainda passo. E ainda passo, e eu aposto que você também. E cada vez mais nessa minha trajetória, que agora, depois de eu ter superado vários bloqueios, de eu ter superado a minha depressão de transição de carreira, transição de país, de uma depressão sazonal, que para quem não sabe é uma depressão que vem com a temperatura baixa, com aquele inverno intenso e a gente sofre uma depressão sazonal, que é porque o seu organismo não está acostumado com essa temperatura, com a, né, falta de luz que vem junto esse inverno rigoroso. Eu morei em Connecticut por quase 12 anos e lá foi o meu maior desafio da minha vida. Eu acho que eu vou confessar para vocês, mas eu sou uma sobrevivente, estou aqui para contar a minha história, a minha trajetória e hoje eu ajudo mulheres brasileiras que enfrentam essa jornada ou jornadas parecidas, que no fundo a gente se encaixa nos mesmos desafios, que é superar medo, superar a nossa falta de pertencimento, superar os desafios que vêm junto com essa trajetória. E hoje eu quero falar de medo, medos. Por quê? A cada conversa, a cada queridona que eu ajudo a ela se reinventar, a ela dar um up, para ela prosperar nos seus negócios, na sua vida, ter ter mais segurança de poder dar os próximos passos, porque aqui a gente abre mão da carreira que a gente tinha, da profissão que a gente tinha. Muitas vezes, a maioria das mulheres que são, imigrantes, que moram fora do Brasil, elas vêm acompanhando, a maioria vem acompanhando o marido, vem expatriada ou ela vem independente, mas chega aqui tudo muda, a carreira que você tinha no Brasil, nem sempre você pode chegar aqui e já atuar, você tem que tirar licenças, você tem que estudar para equiparar, né, as matérias do curso que você fez, enfim. Então aqui a gente é obrigada a se reinventar para não pirar, porque é uma loucura. A vida aqui é diferente, né, o sistema aqui é diferente, a gente não tem o apoio que a gente tinha no Brasil com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa vida. Então a gente tem que se reinventar. E nessa reinvenção eu tenho falado com muitas mulheres e eu tenho feito cada vez mais investimento no meu aprendizado. O que é isso, investimento no meu aprendizado? Cada vez mais eu estudo mulheres, eu estou eh, em grupos de mulheres que se unem para a gente se curar juntas. Então é maravilhoso. Se vocês observarem aí nas minhas redes sociais, eu não paro quieta e eu tô sempre em grupo de mulheres, que eu descobri que é a minha paixão, é a minha paixão. Eu sou uma pessoa que eu não consigo parar muito para ler um livro,
para ficar focada numa história, num livro. Eu gosto de escutar a gente. Eu gosto de escutar histórias vindo das pessoas, com sentimentos, com emoções, olhar olho no olho, sabe? Isso que eu estava falando aqui com a minha queridona, com a Gil, que tá sempre aqui me auxiliando para a gente fazer todo esse programa aqui, esse podcast. Gente, olhar nos olhos assim, ó, igual eu estou olhando para você através de um aparelho, mas se você estivesse aqui, eu ia estar conversando com você. Mas isso tem uma conexão gigantesca. Então você sente a energia. Eu aqui, eu tô emanando a minha energia para vocês quando eu tô contando da minha jornada, quando eu tô contando da jornada das minhas queridonas, quando eu tô compartilhando com vocês os meus aprendizados, os meus tombos, os meus tropeços. Então tem a minha energia, então é disso que eu gosto. Leio também, mas não é a minha paixão é gente. Então cada vez mais eu tô aprendendo com as pessoas e eu tô investindo em aprendizados de autoconhecimento, de cultura, de tudo que eu possa abraçar para eu me tornar um ser humano melhor e poder oferecer melhor para as minhas queridonas e para a minha família. É um eterno aprendizado, né, queridonas? E o que eu tenho mais escutado com as minhas conversas, com as minhas mentorias que eu faço com as minhas queridonas, é isso, é o medo. O medo é o maior bloqueio que nós temos. O medo ele não é maior do que o medo de morrer. Na humanidade, o medo ele vem como segundo um medo de falar, o medo de se expressar, ele vem como segundo maior medo do ser humano. E ele tem uma causa. Eu pesquisei aqui com o nosso amigo ChatGPT e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas e eu vou trazer também o que é para mim, na minha trajetória, como que aconteceu isso comigo e como que acontece com as minhas queridonas. Mas antes disso, eu quero te falar, queridona, o medo faz parte da gente. O medo é nossa autodefesa. Ele faz com que a gente não cometa erros profundos, né? Como se diz? É uma proteção. Então, o nosso subconsciente, ele traz o medo para a gente, esse sentimento, para a gente não extrapolar, né? É igual a criança ela não tem muita noção do que é perigoso, de que ela pode cair, de que ela pode se machucar, de que ela pode se machucar gravemente. E a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, com esses tombos, com esses machucados, e a gente vai ficando com medo. Só que tem muito medo que ele enraiza na gente. Por quê? Por que será? Primeiro, aqui o nosso amigo ChatGPT diz o seguinte: e o medo de falar em público é um dos mais comuns entre os seres humanos, e ele tem raízes tanto biológicas como sociais. Primeiro, instinto de sobrevivência. Na pré-história, ser julgado ou rejeitado pelo grupo podia significar a exclusão e muitas vezes a morte. Nosso cérebro ainda carrega esse instinto de autoproteção social. Falar em público coloca a pessoa em evidência, sujeita ao julgamento alheio e ativa esse medo primitivo. Então, gente, eu estive nesse lugar. Eu ainda estou para muitos sentidos, mas para alguns sentidos eu consegui superar. Esse hoje de estar falando com vocês é um medo que eu tinha um bloqueio gigantesco. Eu não conseguia nem gravar com o celular, nem sozinha, com alguém aqui, ó, que nem a gente tem pessoas aqui no estúdio, eu nunca ia conseguir falar, ia conseguir me expressar, a minha voz ia ficar trêmula, eu ia ficar vermelha, minhas mãos suando, meus pés suando. E não vem, gente, não adianta. Eu sei como é sentir esse medo. Você não consegue falar, porque você pensa assim: todo mundo está percebendo que eu tô com medo. Todo mundo vai perceber que eu não sei falar em público. O que as pessoas vão dizer? Que eu não tenho esse domínio, que eu não, então eu não sou capaz. Então eu desisto, não vou fazer hoje, não vou gravar hoje, não vou me apresentar. E você vai jogando isso para baixo do tapete. E depois de muito estudar autoconhecimento, de ter apoio, de ter ferramentas, eu fiz um tratamento com a terapia da EFT, com a minha mentora, que é a Fernanda Fiorito, que eu, ó, Fezinha, eu tô aqui hoje graças a Fernanda.
E eu sempre vou mencionar ela, porque é uma mulher que foi um divisor de águas na minha vida. E a gente tem divisores de água na nossa vida que estão ali, ó, é um portal que você tem que também estar com o seu coração aberto para receber. Então aconteceu assim, eu trabalho com eventos, trabalho promovendo eventos, organizando, executando, desde o planejamento, desde a ideia até a execução. Tem eventos que leva quase um ano planejando. E muitas vezes, quando chegava na hora de eu anunciar, ou de eu gravar um vídeo convidando, falando sobre o evento, eu travava. Eu simplesmente travava. Eu tinha que pedir para alguém gravar para mim, eu tinha que passar a minha vez, ou eu comecei a inventar desculpas. Eu não chegava no horário, não dá, que pena, não dá mais tempo, vou ficar sem o relato da Crica, o depoimento da Crica. Ou eu chegava atrasada, ou eu gente, a gente consegue, a gente é boa em inventar, né, alguma coisa, alguma desculpa, mas era porque eu tinha pavor, pavor de estar naquele lugar, de estar atrás de um microfone. Olha que lindão agora, gente, um de ouro, olha só, um douradão aqui agora, eu tenho o maior orgulho de estar aqui. Mas foi um processo de cura. Aí, essa semana, num workshop que eu estava fazendo de uma queridona maravilhosa, que eu vou trazer ela aqui, uma das convidadas compartilhou que o maior medo dela era falar em público. E o pior de tudo, a culpa que a gente leva, é isso, de que todo mundo está falando em público, todo mundo está gravando conteúdo, todo mundo consegue falar do seu negócio, consegue expor, consegue fazer a propaganda. Gente, ninguém nasceu sabendo. A gente tem uma crença limitante muito grande de quem tinha, né, na nossa época, digamos, né, a gente aqui que já passou dos 50, na nossa época, gente, não existia esse poder que a gente tem hoje na mão de né, do digital. A gente não tinha. Então, assim, quem se expressava, quem falava bem, quem era? Apresentadores de televisão, de rádio, os nossos professores, os nossos pais. A gente não tinha poder de voz, por mais que a gente quisesse. A gente não tinha oportunidade de se expressar. Então, isso vem uma carga gigantesca aqui dentro da gente, né, lá de trás. Como que a gente vai se expressar se a gente foi acostumada a ficar em silêncio? Até estava comentando aqui com a Gil hoje, e ficar em silêncio, baixar a cabeça em questão de respeito aos mais velhos, de respeito ao professor, em respeito. E eu não estou falando aqui para a gente não respeitar, não tem a ver com respeito, tem que a ver com liberdade de expressão. Hoje em dia, as crianças já estão na infância lá, primeira infância com celular, então elas já estão vendo outras crianças, outras pessoas normais na família dela usando esse instrumento para se comunicar. Então é uma geração que já tem isso de berço, digamos. Nós não, queridonas, nós somos, ó, lá da pré-história, de quando tudo era mato. A gente não sabia o que era isso. Pra gente ver alguém, era um cantor, um apresentador de programa, atores e atrizes de novela, que a gente sonhava. Ai, que lindo, como eles falam lindo, como eles interpretam. A gente não tinha essa opção. Então, de repente, 2020 e pouco aí, que antes, né, então, antes aí, 1990 bolinha, que começou a vir, mas, olha, não, agora pensando bem, não é tão antigo assim não, gente, porque eu moro aqui há 18 anos, quando eu cheguei não tinha isso, a gente não gravava nada no celular, era na câmera, e ainda, olhe lá, tinha que revelar, se eu não me engano. Então, não é tão assim, não tem 20 anos toda essa evolução tão rápida que aconteceu. Assim, que maravilha! Eu sou muito grata de ter aqui esse canal que vocês estão me vendo aí da casa de vocês, do trabalho, do carro, me ouvindo, mas a gente não tinha essa opção, não é verdade? Então a gente tinha que se recolher, por mais que tivéssemos vontade de falar, vontade de nos expressar, imagina, eu não tenho essa força, eu não tenho esse talento. Quem sou eu? Eu não sou uma apresentadora, eu não sou uma artista, eu não sou uma professora. Como que eu posso expressar a minha voz se eu não, né, não posso, eu não posso, eu tenho que ficar quietinha, escutar, absorver e a minha opinião eu vou engolir.
eu vou ficar aqui. Então isso é um processo que a gente tem que amadurecer e entender que não é todo mundo que vai ter esse talento, ponto. E tem que ver se faz parte de você. Você quer falar em público? Você quer fazer vídeos mostrando a sua trajetória? Você quer fazer vídeos mostrando o seu negócio, a sua empresa, a sua loja? Faz parte de você isso? Ou você quer fazer isso só porque todo mundo faz? Ah, o meu negócio não prospera, a minha loja não vendo mais porque eu não falo, não faço conteúdo digital. Isso é uma crença que você colocou em você. Porque você é boa, você abriu o seu comércio, você tem prosperidade. Claro, você quer dar um outro passo, mas se isso for te trazer consequências emocionais pesadas, vai com calma, queridona. Vai com calma, porque é mais uma coisa que vai ficar te atormentando. Agora, se você acha que isso tem a ver com o seu propósito, por exemplo, comigo, que aconteceu? Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu sei que eu tenho essa missão. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as mulheres a se reinventarem. Eu quero, com a minha trajetória, eu quero compartilhar ferramentas, que nem hoje eu estou fazendo aqui. O que me ajudou para eu poder superar esse bloqueio e outros bloqueios. Então isso estava me engasgando, isso estava fazendo eu sofrer. Eu ia para casa chorando, eu me martirizava, falava: "Como que eu sou tão incapaz de transmitir aquilo que eu mais quero na minha vida?", que é poder encorajar as mulheres a se reinventar, a tentar de novo, a investir conhecimento no seu autoconhecimento, na sua saúde mental. Então, como que eu ia expandir tudo isso? Chegou um ponto que eu já estava sendo exposta em vários lugares por conta do meu trabalho, dos eventos que eu organizava, dos galas que eu decorava, que eu era prestigiada, eu era homenageada. Eu morria aquele momento que eu tinha que subir num palco, segurar um microfone, eu não conseguia falar. Então eu me sentia muito mal, isso estava me causando mal. E na pandemia foi quando tudo tomou uma outra proporção, porque eu estava segura de quando eu me encontrava com as pessoas, esse meu bloqueio, eu superei depois da pandemia, durante a pandemia eu vou dizer. Porque antes da pandemia, eu encontrava centenas de pessoas toda semana, nos eventos, com clientes, nas festas, festas de aniversário, galas, dentro do consulado, que eu promovia muito o meu trabalho também, junto com as fundações que eu apoio. E o que que aconteceu? Veio pandemia, todo mundo em casa, eu trancada em casa. Eu sentia a necessidade de ajudar as mulheres que, assim como eu, estavam depressivas em casa. E eu já tinha passado por esse processo de depressão e já tinha conseguido me reerguer quando eu, me mudei, né, pra Conérica. Então, dessa vez eu queria poder ter voz para ajudar as pessoas, e eu não conseguia. Estava eu em casa, trancada, assim como todo mundo, eu tinha meu celular, esse propósito aqui, ó, me explodindo no meu peito, que eu queria ajudar pessoas, outras mulheres que estavam na mesma situação que eu, ou menos, né, privilegiada, ou mais, porque na hora da depressão, gente, não tem dinheiro, não tem privilégio, não tem nada. A depressão, ela pega o ser humano. Então eu queria compartilhar como foi que eu fui uma sobrevivente, quais as ferramentas que eu usei, e eu não conseguia me expressar, eu não conseguia gravar nem eu comigo mesma com meu celular um vídeo. Eu tenho aqui, eu vou postar, eu tenho vários, gente, centenas de vídeos que eu começava a gravar e eu parava, começava e parava. Foi uma batalha. Eu tinha muitos. E aí começou, as pessoas me pedirem vídeos, porque fala: "Crica, a gente se encontrou em tal, workshop, a gente se encontrou na palestra, você transmite tão bem o seu propósito, você ajuda tanto as mulheres, grava para mim um conteúdo para eu postar". Nossa, eu não conseguia. Eu gravava centenas e eu mandava um ali que eu ainda achava que não estava bom. E aí eu estava me
eu estava me deprimindo mais ainda, porque eu sabia que eu poderia transformar a vida de várias pessoas, mas por conta de um bloqueio, de um trauma que eu tinha, eu não conseguia desabrochar. E aí, eu fazendo a minha terapia com a Fernanda, através da EFT online, né, porque ela estava no Brasil e eu aqui, todo mundo na pandemia, eu comecei a falar para ela: "Fernanda, eu quero superar esse bloqueio. Eu quero ultrapassar isso, porque já está fazendo mal para mim. Eu não estou conseguindo, viver os dias. Eu quero, além de todo o medo, de tudo que a gente estava sentindo, eu quero contribuir. Eu quero compartilhar isso que eu tenho dentro de mim. Para mim é isso que é o maior sentido da minha vida neste momento. Eu não posso trabalhar, eu não posso fisicamente fazer nada, me reunir com as pessoas, trazer aconchego, que eu fazia muito isso, né, eu reunia as pessoas, promovia eventos pra gente se confraternizar, pra gente, unir, né, as mulheres expatriadas, as mulheres imigrantes, eu fazia muito esses eventos pra gente trazer aconchego para quem estava chegando, trazer apoio, enfim, fisicamente eu não podia fazer isso, eu queria mudar para o virtual e como fazer? Aí, meninas, a gente foi trabalhar autoconhecimento. Eu cheguei ao ponto de entender que eu tinha vergonha da minha história, eu tinha vergonha da minha trajetória. Mas isso trabalhando as minhas emoções, trabalhando o meu interior, com muito autoconhecimento, com muito cuidado. A Fernanda aplicou em mim até a mentoria dela, que é sensacional, que é maravilhosa, junto com a EFT, que alinha as emoções. Então eu cheguei nesse ponto de descobrir que o que me travava, o que me bloqueava, era meu preconceito que eu tinha com a minha história. Então o medo, ele tem muito a ver com como você se sente em relação a você. Então o medo, ele vem primeiro lá de dentro, você tem medo de ser quem você é, por algum motivo, e cada um tem o seu. Eu tinha o eu não respeitava a minha jornada, porque eu achava que porque eu não tinha uma formação acadêmica, eu era uma pessoa que eu não merecia estar falando na frente de outras pessoas que tinham vários, tinham degrees, tinham pós-doutorado, tinham isso, tinham aquilo. E isso é uma coisa que me consumia, que me travava, me estava me deixando doente. Quando eu mergulhei aqui para dentro, que eu comecei a me amar, me perdoar, principalmente por isso, que eu tinha vergonha da minha trajetória. E se eu cheguei aonde eu cheguei através da minha faculdade da vida, do que do que o criador deu para mim, para eu desenvolver, eu entendi que aquela era a minha ferramenta, que era comunicação, né, do olho no olho, lembra que eu falei? Por isso que eu adoro gente, eu adoro conversar, eu adoro falar com pessoas, mas nada que eu fosse o centro da atenção. Em almoços, em reuniões, assim, em restaurante, na minha casa, mesa cheia, mas sempre quando chegava no momento de eu falar, de eu agradecer, eu dava uma travada. E eu não tinha noção, aí eu me emocionava, chorava, todo mundo achava: "Ah, ela tá emocionada, tal", aplaude, abraça todo mundo. Passou, falei: "Ufa, mais um", mas não era, depois eu ficava me remoendo. Mas eu só fui chegar nessa raiz quando eu fui me autoconhecer, fui me auto-perdoar, porque nós somos muito severas com nós mesmas. Então eu pensava: "Eu não mereço estar naquele lugar, eu não mereço estar aqui falando com vocês, quem sou eu?". Então, queridonas, eu convido vocês a mergulhar para dentro, para sua essência. Isso é fácil? Não, isso é dificílimo, mas tem algumas ferramentas e tem pessoas especializadas nisso que podem te ajudar. A Fernanda Fiorito foi a minha guia. Foi não, é até hoje minha guia, minha mentora, e ela um divisor de águas na minha vida, que me ajudou eu enxergar isso. E aí foram exercícios, muitos exercícios. Eu não tinha nem coragem de falar para as pessoas que eu tinha bloqueio de falar em público, porque eu tinha uma cobrança enorme. Eu sempre fui muito expressiva, eu sempre tive facilidade em me comunicar,
sem ser digitalmente, nunca, microfone nunca, mas assim, sentar aqui numa roda, bate-papo, 30, 40, 50 mulheres, eu vou conseguir dar a minha palavra, eu vou conseguir falar e tal, contanto que eu não fosse aquele o pilar da conversa. E como que eu ia fazer isso? Como que foram as ferramentas? Como que eu consegui chegar nesse ponto? É exatamente opa, espera aqui, ó, fog mental, voltei, já voltei. Eu não conseguia falar para as pessoas. Então, eu tinha uma cobrança enorme. Imagina, a Crica tão expressiva. Quando eu comecei a me tratar, o meu autoconhecimento, que eu percebi que era isso, o que que acontecia? Quando as pessoas iam me pedir para eu falar, para eu gravar, eu falava: eu tô tratando, eu tenho um bloqueio enorme. Ah, impossível, Crica, você tá brincando. Como você tem um bloqueio? Impossível, você fala tão bem, você fala com a gente nas reuniões, você fala, com os clientes, você fala com as mulheres quando a gente está se reunindo. Eu falei: "Isso é uma grande diferença, eu não sei falar em público, eu tenho medo, eu tenho" "Ah, não, mas isso é muito fácil". Então, assim, é fácil para quem já faz, é fácil para quem não tem esse bloqueio. Eu não estou aqui dizendo para ninguém que é fácil, não é fácil, é muito difícil. Porque é um tratamento, a gente vai cutucar ali, ó, aquelas feridas que às vezes a gente só fica jogando para baixo do tapete. E aí eu comecei a a a procurar pessoas que eu admirava, que falavam muito bem, que se expressavam bem. Sabe aquela pessoa que você admira? Como ela fala bonito, como ela fala assim do coração, como ela fala espontâneo. E aí eu fui conversar. Quando você abre o seu coração, você descobre tanta coisa. Quando você, tá presente ali naquele momento e você abre uma fraqueza sua, uma ferida que você está curando, e aí eu tive apoio. Eu comecei a pedir conselhos. Então eu falei: "O que eu faço para eu conseguir superar, na sua opinião? Você já nasceu sabendo?" E aí eu falei: "O que que você costuma fazer?" Eu achava, gente, que a gente tinha que decorar tudo de cabeça. Esse é o primeiro erro. Não, olha, presidentes de nações, presidentes de empresas, sempre tem um roteiro, sempre tem aqui, ó, palavras-chaves. Então eu falava: "Gente, eu não consigo, minha memória dá um nó". Aí, assim, você já tá nervosa, você tá ali todo o teu organismo tá todo incendiando de pânico, de pavor, e ainda você quer que você memorize nomes, datas, textos, impossível. Então você tem que se dar o tempo, tudo é um exercício. Eu estou trazendo aqui, gente, modestamente o que funcionou para mim. Então eu abri meu coração para essas pessoas que eu admirava, que falavam muito bem, que gravavam conteúdos, que faziam lives, que faziam entrevistas, e elas foram me dando essas dicas. Então, dica número um: primeiro, eu tenho que estar bem comigo mesma. Bem, eu digo assim, no sentido, eu percebi que quando eu estava muito, desalinhada, digamos assim. Tô mal vestida ou tô largada, alguma coisa, eu não conseguia, porque eu ficava me cobrando, não é assim? A gente olha aqui na câmera e fala: "Nossa, eu devia ter prendido o meu cabelo. Ai, eu devia ter colocado outra blusa. Ai, eu devia ter arrumado a minha sobrancelha. Ai, eu não me maquiei". Gente, você começa a ver tanto defeito em você, enfim, esse é outro assunto. Mas o que que comecei a perceber? Que eu estando arrumada, eu tomo banho, gente, eu tomava banho, hoje em dia, graças a Deus, não. Eu tomava banho antes, então foi uma das dicas que eu recebi: "Crica, toma um banho, o banho relaxa, lá no banho você tira um pouco do seu nervoso". Então, assim, tenho a minha empresa, eu quero gravar um conteúdo, eu vendo caneca, só que eu quero falar da caneca, eu tenho que gravar, eu quero, não é eu tenho, eu quero gravar, só que eu tô, assim, muito nervosa. Toma um banho, coloca perfume, hidratante, se cuida. Põe teu brinco, põe o que você quiser, o que você acha que faz bem pra você, que você quer aparecer daquele jeito. Gente, eu tô de perfume, eu tô de sapato. Eu me arrumava toda. Isso eu percebi que me dava mais segurança. Essa é uma coisa. A outra coisa, tem aqui um mini roteiro anotado por você mesma. Coloca lá, eu vou falar as características da minha caneca. Eu compro a caneca
de um lugar que faz cerâmica sustentável, qual o propósito de você fazer as canecas? Por que que você tem o seu negócio, tem um propósito ali ligado com você. Tem alguma coisa que: "Ah, porque é de família, minha família já fazia essa empresa de canecas, então eu tô seguindo com propósito", ou eu me reinventei, adoro colocar aqui o logo das pessoas, ajudar as pessoas a inventarem um nome fantasia e a inventarem, coisas divertidas para dar de presente para os avós, para os netinhos, dar de presente para os pais, enfim, para os professores. Então você tem ali um propósito de transmitir alegria para as pessoas através do seu produto. Então, comece a anotar isso no seu num caderno, porque isso vai te ajudar. A hora que você for falar do seu produto, você vai estar com paixão falando dele, porque você vai estar conectada com o seu propósito. Então, isso foram coisas que foram me ajudando. É isso, se arrumar, você se colocar, não estou falando para estar impecável o tempo todo, gente, aqui a gente é um ser humano, que nem hoje, ó, eu queria estar com o meu cabelo escovado, eu queria estar com ele impecável, eu queria estar com as minhas unhas feitas, não foi possível, não deu tempo, então ou era eu estar aqui honrando com o meu compromisso de estar gravando com vocês. E eu ir fazer minha unha porque eu tenho que aparecer aqui perfeita, ou eu ir fazer minha escova porque eu tenho que estar impecável, eu seria uma mentira, porque no meu dia a dia eu não consigo dar conta de tudo isso. Então que a gente entenda isso, é o que é bom para você estar aqui bem, eu tô limpinha, eu tomei banho, eu lavei o cabelo, eu passei meu perfume, coloquei minhas coisinhas, coloquei meu vestido que eu adoro, florido, tô com a minha sandália linda que eu ganhei da minha amiga, e eu tô aqui. Agora, tem dia que vocês vão me pegar aqui que eu vou estar de cabelo escovado, eu vou estar maquiada por alguém, eu vou estar de vestido de brilho, vou estar com as unhas desse tamanho que eu adoro. E tudo bem também, esse dia eu consegui chegar nesse ponto, mas agora o dia que eu não conseguir fazer a unha eu não vou gravar, eu não vou vir aqui. Não, gente, porque esse é o meu dia a dia, é a minha vida. É o meu desafio de todo dia conseguir dar conta das coisas e eu não consigo dar conta de tudo, eu não sou robô, gente. Enfim. Então, é isso, você procurar coisas que te tragam segurança. Então isso me dá segurança, eu estar aqui. É do jeito que eu consegui, o máximo que eu consegui estar hoje, falando com vocês. E outra é você anotar todos esses detalhes e para você analisar, não tem problema eu baixar o olho aqui, ó, e eu olhar aqui para quando a gente poder, consultar, né. E outra coisa, perfeccionismo, gente, perfeccionismo não leva a nada. É melhor você fazer do que você ser perfeita. Perfeito nada é. Eu me comparo muito com a natureza, gente. A natureza é muito oscila muito, né. E você tem que acompanhar esse processo. Eu adoro observar a natureza. Você vê que nada ali é simétrico, não tem como ser perfeito em tudo. E aqui é a falta de prática. Se você não pratica, vai ser impossível você superar esse bloqueio. Você tem que fazer prática, se gravando aos pouquinhos, você repete, você vai, trazendo para você coisas que, sabe, te trazem alegria, te trazem paixão, e você vai conseguir ir superando esse medo. Outra coisa aqui, ó, experiências negativas anteriores. Uma experiência ruim no passado, como ser corrigido ou zombado, pode deixar uma marca emocional duradoura. Então não deixe isso que as pessoas, te critiquem. Elas vão te criticar, mas se ela está te criticando é porque você está incomodando. Então ela gostaria de ter a coragem que você tem de fazer o que você está fazendo, mas ela não tem. Então é mais fácil ela te criticar do que ela enfrentar os medos dela. Então, hoje em dia, gente, crítica é uma coisa que, para me incomodar, tem que já não basta as minhas que eu me critico o tempo todo, que eu também tô curando esse probleminha. E aqui, resumindo, o medo de falar em público, o nosso desejo de ser aceito e valorizado, somado a um instinto natural de evitar riscos sociais. A boa notícia é, esse medo pode ser enfrentado e superado com prática e autoconhecimento. Tá vendo, gente? Bateu com o que o ChatGPT está trazendo para gente. Então é isso, queridonas. Eu desejo para vocês
muita sorte, que vocês se reconectem com a sua essência, mergulha mesmo aqui para dentro. Tem várias pessoas que estão aqui hoje em dia para poder nos ajudar. Tenha uma pessoa do seu lado, olha para ela, abre para o universo que você quer superar isso, abre para o universo que você quer se curar e que você quer dar voz para você, para o seu propósito. E eu vou encerrando aqui, que a gente tem, ó, toda terça-feira um encontro aqui, terças-feiras às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Rally. Esse episódio, ele fica salvo no YouTube da Rádio Rally, onde você pode ir lá visitar quantas vezes você quiser, deixa lá um comentário para mim, ativa o sininho para sempre ele avisar você quando tiver conteúdo novo. Vai ser uma, assim, uma alegria você me acompanhar por lá. E entre em contato comigo também nas minhas redes sociais, é o @crica, Crica Events e @queridonas pelo mundo. Eu vou amar receber uma mensagem sua, que você conte a sua história para mim, que você compartilhe comigo os seus desafios na arte de se reinventar, que eu quero te ajudar. Um beijo no coração de vocês, queridonas. Fiquem bem. Até o próximo episódio.